B3. Nosso nome parece uma fórmula. Somamos empresas a investidores, multiplicando oportunidades. Dividimos conhecimento, cultura e subtraímos os riscos no mercado financeiro. Queremos fortalecer o Brasil. B3, a Bolsa do Brasil. Muito obrigada por estarem aqui hoje na Arena B3. Eu sou Thalita Forni, responsável pelos produtos listados da B3. Cuido tanto dos mercados de cash equities quanto dos mercados de derivativos. E hoje eu estou aqui com dois panelistas que eu gostaria já de cumprimentar e agradecer pela presença. O Raoni da Melver e o Leandro da Optiver. Bom, pessoal, hoje acho que esse tema aqui é um tema que eu gosto bastante. Trabalhei quase 15 anos em mesa de operações, trabalhando com opções, com derivativos. E já estou há algum tempo na B3, do outro lado da mesa, olhando como que a gente consegue desenvolver ainda mais o mercado de opções aqui no Brasil. Então, hoje o nosso papo é para a gente saber... Ele é até desafiador, né? Estava até conversando aqui com o Leandro um pouquinho antes. Falei, poxa, tudo sobre o mercado de ações em 40 minutos. O quão desafiador. Mas acho que vai dar para a gente ter um bate-papo super legal. Eu costumo dizer que as opções, ela tem duas características. Na verdade, ela tem algumas características que as tornam únicas. E eu queria destacar duas em especial. Depois até convido o Raoni aqui para me complementar. Acho que a primeira característica super importante, super especial das opções, diz respeito à flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? As opções, elas são adequadas, elas são aderentes, independentemente do cenário. Então, se o mercado está subindo, se o mercado está caindo, ou se a bolsa está ali de lado, está batendo uma bolinha, a gente tem sim estratégias, existem sim possibilidades que podem ser realizadas com opções. Ou seja, quando o mercado está subindo, dá para você montar uma estratégia de alavancagem, uma estratégia que você pode trabalhar eventualmente com calls, uma quantidade dobrada, alguma coisa nessa linha. E o mercado de queda? Eventualmente você pode se posicionar numa put, pode comprar uma put, que é uma proteção para a sua carteira, uma proteção para os seus investimentos. É claro que existem outras combinações possíveis com opções. E aí no mercado de lado, que acho que é um mercado um pouco do que a gente tem vivido agora, que está ali, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, o que dá para fazer? Eventualmente dá para montar uma estratégia com uma característica mais de renda fixa, ou seja, uma estratégia que vai te dar uma taxa pré dentro do período estabelecido. Então, essa flexibilidade eu acho que é algo que realmente torna a opção um instrumento único. Um outro aspecto super bacana, né, uma outra característica que eu queria destacar, diz respeito à personalização. As opções, elas permitem com que o investidor, especialmente aquele investidor pessoa física, ele consiga montar uma estratégia personalizada para o seu objetivo financeiro, então a sua meta financeira, quanto que ele quer atingir de resultados, para o horizonte que ele tem para atuar ali com aquela posição e também para o seu gerenciamento de riscos. Bom, então aí, Raoni, seja muito bem-vindo, Raoni. Atualmente, como que as opções podem ser usadas nas carteiras dos investidores, especialmente pessoa física? E aí, aproveitando, né, mais uma pergunta em cima da outra, o que você sugere que o investidor tenha em mente antes dele investir, antes dele montar uma estratégia com opções? Como você muito bem colocou, as opções podem ser utilizadas em cenários de alta, cenários de queda, quando o mercado está mais ou menos ali de lado. Só que existe uma segunda derivação ainda, é que tipo de estratégia fazer definida a expectativa de cenário. Então, por exemplo, num cenário de alta, uma estratégia super clássica de risco totalmente limitado é a simples compra de uma call. Mas também pode ser feita a compra de um call spread, que é uma trava, é uma estratégia que também tem risco totalmente limitado, com um ganho também limitado, que ela é mais barata do que a simples compra de uma call. Ah, não, mas eu também quero me posicionar na alta, mas eu também posso fazer a compra de uma call ou a venda de uma put, tem um risco diferente. Ou seja, tem uma série de múltiplas combinações que elas podem ser utilizadas. E o investidor, quando ele entende inicialmente o cenário, para onde ele quer ir, aí tem o como. E a flexibilidade que você exaltou aqui das opções, ela permite isso. É entender o perfil de risco, o horizonte de investimento para aquele cenário e ali utilizar a grande flexibilidade das opções para fazer isso. Legal. E aí, né, pegando um pouco dessas possibilidades, dessas estratégias, o nosso segundo gancho, né? O que o investidor realmente precisa se atentar antes de montar uma estratégia, né? Acho que, de repente, com relação ao perfil de risco, alguma coisa nessa linha. Eu acho que antes disso, é conhecimento. Né? É uma pressa tão grande que a gente vê no mercado financeiro do investidor querer ganhar dinheiro. Ele pensa em bolsa de valores, ganhos rápidos. Já quer sair fazendo sem entender o porquê. Ele vai lá e faz uma estratégia, seja de opções, day trade, qualquer uma outra.
e ela dá errado. Se ela dá errado, aí alguns param para entender o porquê deu errado e outros se afastam da Bolsa de Valores. Então, o primeiro passo é conhecimento. Daí a importância de todo o trabalho que vocês fazem com o Hub3, com o portal, com os programas de incentivo à educação financeira. Temos vários programas em parceria com vocês. Então, antes de tudo, é conhecimento. E muito se fala no mercado financeiro sobre o acelerador. Como ganhar mais, as estratégias, a alavancagem. Só que pensem numa corrida de Fórmula 1. Né? Tem a XP aqui, patrocinadora, né? De uma equipe de Fórmula 1. Muito se fala sobre o acelerador. O sucesso em renda variável, ele está no freio. Em saber utilizar o freio. E o acelerador no momento adequado. E as opções, elas trazem o freio, quando preciso, e o acelerador, quando preciso. E o sucesso está no equilíbrio entre os dois. Eu utilizo muito mais o freio do que o acelerador. Legal. Bom, acho que você tocou num ponto super importante, né? Que é o conhecimento, que é a educação financeira. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui alguns números, né? A gente sabe que há alguns anos atrás, e não precisa ir muito longe, a gente tinha uma quantidade muito pequena de investidores pessoa física negociando o nosso mercado, né? Eu estava até resgatando ali alguns vídeos que eu fiz no passado, ali 2012, por aí, e a gente não tinha nem atingido a marca de 1 milhão de investidores. E hoje esse número já muito mais do que ultrapassou, né? E acho que um dos fatores pelos quais a gente tem conseguido ver cada vez mais investidores pessoa física diz respeito, sim, à educação, a esse aspecto educacional. Olhando para o mercado específico de opções, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente já tem quase 100 mil investidores pessoa física negociando diariamente no mercado de opções. Então, não são investidores com posição, são investidores que compram e vendem diariamente. E aí, trazendo um pouco esse aspecto de compra, venda, liquidez, não adianta um produto ser um produto super bom, ou seja, ser flexível, ser adequado às suas estratégias, se esse produto não tiver liquidez. Ou seja, se o investidor, se ele incorrer em um custo excessivo para entrar ou sair dessas posições. Então, a B3, ela tem um compromisso com a liquidez, a gente investe bastante nisso, e um dos nossos compromissos e investimentos é com os formadores de mercado. O formador de mercado, ele tem um papel bastante importante em diferentes mercados, não só no mercado de opções, mas também no mercado à vista, que é colocar ofertas inteiras, prover liquidez, mitigar eventuais riscos excessivos, né, movimentos expressivos ali da negociação. E a gente conta hoje com quase 10 formadores de mercado aqui na B3, dentre eles um formador de mercado super importante que nós temos, não só aqui no Brasil, mas tem uma relevância internacional, que é a Optiver. Então, eu queria te agradecer, Leandro, por estar aqui com a gente hoje, direto de Amsterdã. Queria te perguntar, Leandro, queria primeiro pedir para você explicar para a gente um pouco o que é o formador de mercado, qual que é o papel dele e como que vocês têm atuado aqui no Brasil. Obrigada. Obrigado. Como você falou bem, né, basicamente o papel do formador de mercado é prover liquidez. Então, principalmente em opções, não é toda hora que vai ter um investidor querendo comprar uma determinada put, num determinado strike, num determinado vencimento, ou uma call, eventualmente todas as estratégias que o Raoni mencionou. Então, nosso papel é sempre estar disposto a comprar e vender a todo momento opções, calls, puts e, eventualmente, estratégias que a gente cota também no balcão para investidores institucionais, por exemplo. Então, é bastante importante a competição. Quanto maior a competição, mais agressivos ficam os preços, né? E, às vezes, muita gente tem essa dúvida, se pergunta como que o formador de mercado ganha dinheiro, né? Então, basicamente... Conta pra gente o segredo, Leandro. Não é bem... obviamente, tem que ter bons sistemas, bons modelos, mas... Basicamente, o formador de mercado tem um spread entre a oferta de compra e a oferta de venda e a gente ganha dinheiro nesse spread. Então, eventualmente, quanto maior for o spread, mais a gente ganha. Mas justamente esses programas de formador de mercado que a Bolsa traz e dá incentivo para os formadores de mercado acabam trazendo mais competitividade. Então, se eu não tiver um preço competitivo, outro formador vai ter um preço competitivo, vai levar a boleta, então isso acaba trazendo uma melhor descoberta de preço no mercado, o mercado fica mais eficiente e acaba que o mercado de capitais se desenvolve como um todo. Então isso vai, no caso, estourar no bom sentido na ponta final, com a empresa tendo um custo de capital mais baixo e etc. Basicamente isso. Posso trazer aqui fugir do script? Por favor, os vamos bastidores? lá.
Eu fui broker de opções por muitos anos, lá na XP. E o que faz um broker? O broker ele é um intermediador. Ele intermedia grandes compradores de grandes vendedores. E para que o mercado ganhasse ainda mais relevância e liquidez no mercado de opções, o que o mercado precisava? De transparência. Existe uma área do mercado financeiro chamada microestrutura do mercado financeiro. A microestrutura, dentre várias linhas de atuação, ela nos traz como os preços são formados. E aí eu queria exaltar minha admiração pela Optiver. Eu, como broker, eu atendi a Optiver por muitos anos, né? Uma equipe de altíssimo nível, né? Uma empresa fundada em Amsterdã. E o que a Optiver ela trouxe de relevância para o mercado financeiro brasileiro? Ela trouxe bid offer, preço de compra, preço de venda em alta liquidez, em lotes grandes para o mercado. Isso fez com que, por exemplo, não especialistas em opções como a Optiver, mas como fundos de ações, dentre outros players de mercado, que não necessariamente tinham conhecimento deles, mas eles tinham a segurança de que eles podiam fazer uma estratégia com vencimento em 1 mês, 2, 3, 4, 5, 12 meses, sabendo que tinham players grandes provendo liquidez para eles. E junto com isso, com a criação do programa de informadores de mercado da Bolsa, que traz uma série de benefícios, como redução de taxas transacionais para esses players, isso fez com que o mercado financeiro ganhasse muito em várias áreas. Desde a pessoa física, que ela passou a ter liquidez em opções de vários outros ativos, para clientes institucionais, como vários fundos que estão aqui com a gente, para assessores de investimento, que é o nosso público-alvo lá na Melver, que sentem mais confiança em utilizar o mercado de opções. Então, parabéns pelo trabalho da B3 e da Optiver. Super obrigada, Rony, pelo seu comentário. Vocês estão nos ouvindo bem? Legal. Acho que todos esses aspectos que você trouxe aqui, eles só reforçam um ponto que eu vou trazer agora. Queria compartilhar com vocês alguns números, só para vocês terem ideia do quanto o nosso mercado de opções ele é um mercado forte, é um mercado robusto, é um mercado líquido, e como a gente conseguiu se desenvolver ao longo do tempo. Então, como eu comentei, a gente não precisa ir muito longe, né? Ali em 2018, a gente tinha um mercado que negociava um volume médio diário em torno de 200 milhões de reais. Hoje, a gente já está acima, nós já estamos acima de 700 milhões de reais. A gente tem hoje disponível para negociação mais de 200 opções atreladas a ativos diferentes. Então, não só as ações, mas também opções sobre BDRs, sobre ETFs. E aí, um ponto super importante que o Raoni muito bem colocou. Eu lembro que antigamente, quando eu estava na mesa, a gente era muito focado ali em opção de Petro, opção de Vale. Era o que tinha tela, era o que tinha liquidez. A gente não tinha ainda uma quantidade expressiva de formadores de mercado. Tinha ali 2, 3. E conforme a B3 foi evoluindo com esses programas de formador de mercado, hoje nós temos tela para praticamente todos os ativos. Então, hoje, você quer olhar opção para B3, opção para XP, né, que é um BDR, a gente tem tela para praticamente tudo. Então, eu tenho formador de mercado em tela, viabilizando ali a negociação dos investidores. E aí, puxando aqui um gancho, né? Poxa, lá atrás a gente tinha, então, só bastante liquidez para Petro e Vale. Quanto que isso representava do mercado, né? Então, as opções de Petro e Vale, antigamente, elas representavam em torno de 70% do mercado. Quando a gente olha esse número hoje, já está abaixo de 40%. Então, isso significa o seguinte, que o nosso mercado cresceu e ele desconcentrou. Então, a gente tem liquidez, sim, em outros ativos. E aí, Leandro, pegando um pouco aqui desse gancho, eu queria que você compartilhasse com a gente o que você vê como um diferencial aqui na liquidez do mercado brasileiro, como que você vê a negociação em tela, a importância do investidor pessoa física. Queria que você trouxesse para a gente um pouco desse aspecto, comparando com o cenário internacional também. Sim. É muito importante falar assim, que o Brasil é um dos países, talvez o único país emergente com certa estabilidade que tem um mercado de opções desenvolvido, né? Então, esse crescimento dos últimos anos foi assim, impressionante, exponencial. Como você falou, era tudo concentrado em Petro, Vale e calls lá atrás, né? Então, hoje a gente praticamente tem meio a meio entre calls e puts. Os papéis que há talvez 2 anos atrás também eram concentrados nos 10 maiores, já estão indo para talvez uns 30, 40, 50 maiores papéis, então tem bastante liquidez. Só para ter uma ideia, a gente oferece preço em 148 papéis hoje na Bolsa em opções, isso entre diferentes strikes e vencimentos, etc. Acaba sendo basicamente 5.000 preços simultâneos em tempo real que a gente oferece. Então, assim, sem dúvida o mercado cresceu muito
Ainda tem muito a crescer, tem algumas diferenças entre o que a gente tem aqui e o que a gente tem lá fora. Uma delas aqui você deve falar mais depois, né? Mas hoje a gente só tem opções com vencimento a cada 1 mês aqui no Brasil. Lá fora a gente já está indo para opções diárias, então todo dia tem um vencimento de opções, principalmente no S&P, o maior índice americano. Hoje 43% da liquidez dos negócios são em opções no dia, 0 days to expiry, que eles chamam. Então, assim, isso cresceu nos últimos 2 anos, assim, é impressionante, isso abriu uma gama de estratégias muito ampla, então, apesar do crescimento, acho que ainda a gente está bastante otimista com o mercado aqui brasileiro, tem muito a crescer ainda. Né? Tem para vir. E aí, assim, acho que boa parte dos responsáveis por esse crescimento, a gente não pode atribuir apenas aqui ao formador de mercado, às iniciativas da B3, mas com toda certeza ao investidor pessoa física, ao papel dos assessores financeiros, ao papel do broker, ali tanto no aspecto educacional quanto no aspecto de ofertar e de mostrar para o investidor, olha, essa sua posição que está parada aqui há um tempão, tem saída, né? Dá para você conseguir chegar no seu objetivo montando uma estratégia de opções. E aí, o que eu queria pedir aqui um pouco da sua opinião, né, e compartilhar com a gente a sua experiência, Raoni. Você acha que as pessoas físicas elas têm, de fato, acompanhado essa evolução da liquidez? O mercado tem olhado mais para opções com um pouco menos de medo, né? Eu sei que quando a gente fala em derivativos, todo mundo já, nossa, que medo, será? É perigoso? Tudo depende do conhecimento, né? De fato, ele pode sim trazer riscos, mas também pode sim ser um risco administrado, um risco controlado. Então, queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa visão do investidor pessoa física. Sem dúvida, a penetração do mercado de opções no universo pessoa física vem crescendo. Tem um espaço gigantesco ainda para acontecer. Acho que a primeira fase é o investidor abrir os olhos para a renda variável e depois ele se sofistica um pouco e vai para o mercado de opções. E acho que é muito incrível o papel da B3 em prover os produtos, os serviços, as modalidades para vários tipos de investidores. Então, existe o trader, que às vezes quer fazer alguma operação mais rápida, né? Tem uma novidade aí que você vai trazer daqui a pouquinho, então eu vou me segurar aqui para não contar. Né? Então, ela vai entender muito bem esse público. Existem também os investidores de mais longo prazo, que eles podem utilizar as opções. Eu gostaria de explicar essa minha visão. Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Como que um longo prazo ele é constituído? Por vários médios prazos, certo? Como que um médio prazo ele é constituído? Por vários curtos prazos. Então, imagine que o investidor ele queira comprar ações de B3 para o longo prazo, para ficar anos e anos e anos. Só que nada impede ele de fazer estratégias de 30 em 30 dias com opções para, por exemplo, um financiamento, né? Vender uma call para receber ali um prêmio, uma venda coberta, uma estratégia de 30 dias, só que a visão dele com as ações são de muito longo prazo. Então, as opções, elas permitem isso. Atende aquele mais fundamentalista que vai carregar, atende aquele especulador, atende o grafista, que às vezes quer utilizar uma estratégia para pegar um movimento rápido de algumas semanas ou dias do gráfico. Né? Então, toda a gama aí de investidores e traders pode ser atendida. Legal, e até pegando esse exemplo que você trouxe, né? Para aquele investidor que eventualmente confia ali na empresa, né? Ele está bastante ciente das perspectivas, ele quer carregar essa posição. Então, você bem colocou, poxa, ele pode fazer uma estratégia aqui com calls, né, e rolando essa posição ali a cada 30 dias, mas dá também para ele fazer uma estratégia com puts, né? Então, ele pode eventualmente pensar assim, poxa, quero comprar B3 SA. A partir desse ponto, eu estou sempre comprando. Então, eventualmente, ele pode vender uma put, né? E aí, conforme o tempo vai passando, se bater no preço que ele compra o ativo, senão ele embolsa o prêmio da put. Posso fazer um exercício de matemática aqui? Vamos lá. Vamos lá, para facilitar os números, ó. Suponha que uma ação ela esteja valendo agora R$20. R$20. E por algum motivo vocês queiram essa ação para ficar por muito tempo com ela, mas não pagando R$20. Vocês pagariam 19. Dá para pagar 19 agora? Não, ela vale 20. Então tá ali, no R$20, 19 não dá. Mas você pode vender uma put de preço de exercício R$19. E vamos supor que essa put ela vale 50 centavos. O que significa isso? Significa que se a ação ela valorizar, você não vai comprá-la. Porque você tem a obrigação de comprá-la por 19. Bom, só que ela subiu. Então você ganhou aqueles 50 centavos. Só que e se a ação desvalorizar? Foi para R$18, por exemplo. Você vai ser obrigado a comprá-la por 19. E tá tudo bem, porque
Porque você queria comprá-la por 19, só que ela valia 20. Aí você foi lá e comprou ela por 19. Só que você vendeu a put e recebeu 50 centavos. Logo, como que eu chamo isso? Eu digo que o seu preço médio gerencial é de 19 menos o quê? Os 50 centavos, 18,50. E o que você pode fazer na sequência? Você vai lá e vende uma call. Agora eu vou dar uma call de strike 21. E recebi nela de novo para facilitar 50 centavos. Qual que é o seu novo preço médio gerencial? 18. Só que agora você tem aí uma obrigação de vendê-la por 21, caso você seja acionado, exercido. Então, uma estratégia muito simples de venda de put, sem alavancagem. Com venda de call, fazendo isso aos pouquinhos, com o tempo, vai permitir que vocês abaixem, gerencialmente falando, o preço médio de vocês. Essa é o coração da estratégia que eu faço. Isso me permite ter várias ações na minha carteira com um preço médio cada vez mais baixo. Visão de longo prazo com estratégias de 30 a 60 dias ali que vão otimizando. Faz sentido? Olha aí. Faz. Eu não posso entrar em detalhes de estratégia por questões de compliance, mas faz sentido, sim. Legal. Bom, obrigada aqui pelo exemplo, né, pela nossa educacional. E aí, acho que os dois comentaram aqui de uma super novidade que a gente tem. A B3, além dos vencimentos mensais, então hoje a gente tem opção com vencimento mensal, a gente vai lançar também opções com vencimentos semanais. O que essas opções trazem aqui de grandes vantagens para os nossos investidores? Acho que a primeira grande vantagem é o aumento de possibilidades que o investidor passa a ter. Então, agora ele não precisa mais comprar uma posição, né, que tem um vencimento mensal, ele consegue tradear, ele consegue negociar algum evento específico que esteja acontecendo naquela semana. Então, uma divulgação de um balanço, ou eventualmente alguma notícia mais macroeconômica que venha a sair, ele consegue se posicionar, uma reunião de Copom e assim por diante. As opções semanais, elas têm também um custo efetivo menor. O que eu quero dizer com isso? Como é uma opção que ela expira ali dentro de uma semana, né, dentro de prazo bastante curto, o valor dela sobre o Notion ele acaba sendo menor. Então, elas são cost effective, a gente costuma dizer. Acho que um outro aspecto bacana de lembrar também é que a opção semanal ela permite com que o investidor ele possa reagir mais rapidamente a mudanças no cenário. Né? Por quê? Porque é uma opção que ela é mais flexível nesse sentido com relação ao prazo. E aí, eu vou compartilhar um pouco com vocês, né, de como que a gente chegou até esse momento do lançamento das opções semanais. Né? Acho que termos formadores de mercado internacionais acaba também puxando a B3 para cima cada vez mais, né, e colocando a gente eu diria, num aspecto de, olha, presta atenção no que está acontecendo lá fora. Vocês estão olhando o que está acontecendo lá fora? Então, a gente tem essa diligência de sim estar olhando. E a gente tem aqui, até agradeço o Leandro, está o tempo todo nos provocando. Então, nós fizemos um benchmark internacional, olhamos para as principais bolsas globalmente. E o que a gente vê é que essas principais bolsas, elas já disponibilizam opções com vencimentos semanais, mais recentemente com vencimentos diários, como o Leandro bem comentou. Agora, tem poucas semanas, a Europa também disponibilizou o vencimento diário. A gente está dando esse próximo passo, então a gente vai disponibilizar para todo tipo de investidor as opções com vencimentos semanais. E aí, Leandro, eu queria te convidar aqui para você compartilhar para a gente, vocês que operam em mercados globais, como tem sido essa negociação, né? Como você tem visto a negociação de vencimentos semanais, se na sua visão, termos vencimentos semanais aqui na B3 pode, de alguma forma, pulverizar a liquidez, né? O que eu digo? Aquele investidor que negociava mensal, ele vai para semanal, então a gente pode ter aqui uma pulverização dessa liquidez. Acho que na sequência depois eu comento do estudo que a gente fez, mas eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião com relação a isso. Não, sem dúvida. Com certeza é um grande avanço. Até parabenizo a B3 pela introdução desse produto. A gente está bem animado para começar a prover liquidez quando ele for lançado. E como você falou, o que a gente viu lá fora é que não há pulverização. É um aumento de volume. Quem opera mensal continua operando mensal e abre uma nova gama de possibilidades de estratégia. Então, por exemplo, tem um resultado de uma determinada empresa na próxima semana, você tem uma visão sobre aquele resultado, você pode usar uma opção semanal para, eventualmente, ter alguma opinião sobre aquele resultado, e você não precisa pagar a volatilidade de todo o período de um mês. E como você falou, assim, não foi de um dia para o outro que eles chegaram nesse momento de
de opções diárias. Foi uma evolução gradual que veio desde 2016, mais ou menos, começou esse produto a ganhar atração, principalmente nos Estados Unidos, na Europa também. E, inicialmente, eles adicionaram opções semanais, vencendo segunda, quarta e sexta. Em 2022, introduziram terça e quinta, que aí começou esse boom de opções diárias. Mas isso é lá para frente. Inicialmente, as semanais já são realmente um grande avanço. E talvez o Raoni possa entrar em mais detalhes aí das estratégias que os players costumam fazer desse tipo de opção, mas a gente vai estar lá para prover liquidez e a gente acha que com certeza vai ser um grande avanço para o mercado e não vai ter pulverização, sem dúvida. Bom, isso conversa bastante com o nosso estudo. De fato, a gente viu que os principais mercados, com a introdução das semanais, eles cresceram, não houve pulverização. E agora com você, queria que você contasse para a gente qual que é a sua sensação aqui, no sentimento, quando a gente faz esse anúncio do lançamento das opções semanais, que vem em breve, e o que pode trazer ali para o nosso investidor local. Eu sou super entusiasta de renda variável como um todo, sobretudo o mercado de opções. Vocês trouxeram duas palavrinhas aqui, gostaria de retomá-las, porque elas mostram muito a relevância desse produto. As opções, né, o nome que a gente usa para o preço das opções é prêmio. E o prêmio ele é composto por alguns fatores. Um desses fatores é a volatilidade. O que é volatilidade? É a oscilação, é o sobe e desce, é uma medida de risco. O outro fator que ele compõe o prêmio das opções é o tempo. Então, se o investidor ele quer tomar fazer uma estratégia mais curtinha, com base em uma notícia ou algo assim, porque ele precisa comprar o tempo de um prazo muito maior, ele precisa ter esse efeito da volatilidade de um prazo muito maior se ele quer montar algo um pouco mais curto. É por isso que eu acho que não vai competir, mesmo como vocês falaram. Se aquele investidor que opera para mais longo, tudo bem ele fazer as opções mensais. Agora, aquele que quer fazer algo um pouquinho mais curto, ele tem esse benefício é mais cost effective, como você colocou. Então, é um produtaço, é uma inovação gigantesca que a B3 está trazendo no Brasil. Podem ter certeza que nós vamos ensinar muito os nossos alunos e seguidores a como utilizá-la, porque ela veio para somar, para engrandecer o mercado. E fica aqui, novamente, os meus parabéns e exaltar minha admiração por vocês. Legal, poxa, fico super feliz, emocionada até, porque a gente sabe quanto que a gente trabalhou nesse projeto. Não vejo a hora da gente poder lançar e colocar aí para todo mundo negociar. Então, trazendo um pouco mais de informações sobre as opções semanais. O que a gente observa nos principais mercados internacionais é que as bolsas disponibilizam opções semanais para aqueles ativos mais líquidos. Então, a B3 ela vai seguir exatamente essa mesma linha. No primeiro momento, nós vamos disponibilizar opções com vencimentos semanais para os top 15 ativos mais negociados na B3. Boa parte deles vão contar com o formador de mercado, né? Isso foi um pedido dos nossos clientes para que tivesse preço em tela desde o lançamento. Então, podem ter certeza que vamos ter opções semanais para Petro, para Vale, para Bova 11, para B3 e assim por diante. Então, assim, a gente está bastante feliz. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, está correndo aqui. Eu queria aproveitar e pedir suas considerações finais, Raoni, que você trouxesse aqui os grandes highlights, você falasse um pouquinho também da Melver para a gente, então trouxesse aí o seu encerramento. E depois, na sequência, o Leandro da Optiver também trazer os principais pontos e considerações finais. Legal. Novamente, obrigado pelo convite. A Melver é uma EdTech, é uma empresa de educação e tecnologia para o mercado financeiro. Nosso objetivo é profissionalizar o mercado financeiro, mostrar o mercado financeiro do jeito certo, do jeito correto, a forma que a Bolsa de Valores ela precisa ser utilizada, obviamente, com base no perfil de cada uma das pessoas. Acredito muito no mercado de opções, as opções semanais elas vão ganhar um espaço absurdo no Brasil e contem com a gente aí para todos os projetos que pudermos fazer em conjunto. Legal, contaremos. Muito obrigada pela participação. Adorei ter você aqui hoje. Vamos lá, Leandro, obrigada. Bom, obrigado a presença de todo mundo. Agradecer de novo a B3 pelo convite. Falar um pouquinho aqui da Optiver. A Optiver opera no mundo todo, mais de 50 bolsas. A gente provê liquidez, todo tipo de opção, ações, commodities, juros, renda fixa lá fora e câmbio também. Então, mas como o Raoni falou, é importante estudar. Se você quer operar opções, saber o que está fazendo. É um produto que necessita conhecimento, não se aprende do dia para a noite. Até a gente estava brincando mais cedo
tudo que você precisa saber sobre opções. Em 40 minutos é um pouco difícil, mas... Foi uns 20 anos, mais ou menos, né, para a gente aprender. Mas não aprendemos tudo. Mas é legal dar esse overview aqui para todo mundo, mais ou menos como funciona o mercado. E talvez, se vocês tiverem interesse em buscar mais conhecimento, tem diversos lugares que vocês podem procurar. Até se quiserem entrar no site da Optiver, a gente tem bastante material também sobre os mercados, como funcionam, etc. E a gente tem como missão sempre deixar o mercado mais justo, mais fair, como a gente fala em inglês. E a gente está sempre em contato aí com todas as bolsas para tentar melhorar a estrutura do mercado, né? Então, obrigado de novo para a B3 pelo convite e agradeço aí todo mundo pela presença. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada por estarem na nossa arena. Entre no Bora Investir, entre no Hub B3, entre no site da Melver, da Optiver. Tenho certeza que tem bastante conteúdo para ajudá-los, para apoiá-los nessa jornada. E a gente está aqui também se vocês quiserem conversar. Muito obrigada e um ótimo dia. Obrigado, gente.